Nos últimos meses, assombrados com o que acontece, principalmente no Afeganistão, não que nas outras áreas do Oriente não aconteça tais coisas levadas por os extremistas religiosos. No entanto, o Afeganistão nos chocou por causa das imagens repetitivas nos jornais e em tudo mais. Todas as atrocidades que foram relegadas somente à milícia extremista talibã. No entanto, para entender todo esse contexto dessa milícia no poder novamente, porque é a segunda vez que eles se alçam ao poder, a gente tem que ir lá para trás, quando o mundo estava em Guerra Fria, onde a União Soviética e Estados Unidos estavam em busca de mais território para expandir o seu poderio diante do mundo, suas forças, suas potências. O Afeganistão, você deve perguntar-se, por que é tão importante? Porque ele fica numa região estratégica dentro do Oriente, onde faz fronteiras com diversas nações que os olhos dos Estados Unidos estão sobre elas. Irã, Paquistão, China, uma parte da Rússia e de aliados russos. Então é importante essas fronteiras e esse território, além de suas riquezas minerais, é importante para essas nações, essas potências. E nesse sentido, dentro desse contexto de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, eles implementam uma ofensiva para dominar esse território. Só que os Estados Unidos, ele alimenta as milícias para lhe ajudar a expulsar os soviéticos. E essa milícia é que ressurge anos depois, que vai se modificando de acordo com os seus líderes, baseados no extremismo religioso islâmico, e tornam essas coisas, essas formas de repressão dentro do Afeganistão da forma como vemos todos os dias ao retratar esse país. Para entender melhor, em 1979, a União Soviética e os Estados Unidos eles entram dentro desse conflito para ter essas terras, dominar essas terras. Os Estados Unidos, de um lado, eles alimentam a milícia interna para derrubar o governo, e a União Soviética de outro. Desse alimentar dos Estados Unidos essas milícias, surge Al-Qaeda, surge Osama Bin Laden, surge o maior terrorista caçado pelos Estados Unidos a preço de ouro a cabeça dele dentro de todo o Oriente, e que faz com que toda uma operação é feita dentro desse Oriente para buscar esse homem mais procurado do mundo. No entanto, essa Al-Qaeda só surge em 1988. E o fim da União Soviética só se dá em 1989. E com esse fim, com a União Soviética se recolhendo, a repartição e a fragmentação dessa União Soviética em vários países, a reorganização dessa União Soviética em Rússia e outras nações, e a força norte-americana entrando dentro do território, faz com que a força norte-americana seja vista nesse primeiro momento como maior. No entanto, esse investimento norte-americano tem um lado negativo para eles, porque eles investem na tentativa de organizar aquela nação para obter o que eles queriam realmente. No entanto, eles não conseguem, porque as milícias que eles fomentaram diante do conflito contra a União Soviética se fortalecem e vão se fragmentando e se unindo e formando grupos extremistas baseados supostamente
no Islã e no Alcorão. Então, assim, em 1992, com o fim do governo socialista que foi implementado no Afeganistão, e os Estados Unidos reforçando seu poder como potência, faz com que as milícias e os Estados Unidos e o governo se organizem dessa forma dentro do Afeganistão. E em 94, aí sim, o Talibã, ao qual ascende agora, nasce. E só em 1996, o primeiro governo talibã é estabelecido, onde direitos humanos são violados, direito das mulheres não existe, né? Porque eles são extremistas, em que eles têm uma parte mais conservadora relacionada ao Islã e que eles radicalizam a ponto de retirar o direito do ser humano e principalmente das mulheres. Então, essa configuração de governo e a força do Osama Bin Laden, que nasceu lá, criado pelos Estados Unidos como milícia, fortalece, e esse Talibã se une com a Al-Qaeda em apoio a Osama Bin Laden, a ajudá-lo. No entanto, com esse perder dos Estados Unidos de não conseguir organizar da forma que ele queria e atender os seus interesses, em 2001, o 11 de setembro, se dá, várias pessoas morrem nos atentados, e os Estados Unidos têm a motivação de implementar uma investida, uma nova guerra dentro de solo afegão, onde ele manda suas tropas para derrotar o inimigo que ele mesmo criou. E com o passar desses anos e dessa guerra tão extensa, os Estados Unidos eles só gastam. Perdem dinheiro, perdem homens, e o Talibã permanece ali. Mesmo quando eles caem do poder, quando os Estados Unidos entram de fato na guerra no Afeganistão para procurar o Osama Bin Laden por lá, o Talibã ele não deixa de existir. Ele vai para o interior, onde ele toma de conta dessas fronteiras e investe na sua organização. Eles só não vão mais ao centro do Afeganistão, mas a capital, onde o governo democrático, né, com a ajuda americana, se estabelece, mas eles continuam lá. Desde que eles foram suprimidos pelos americanos, eles continuam lá no Afeganistão ou nas outras regiões, nos países circunvizinhos. Eles se organizam, eles investem, e quem paga esse exército talibã é o tráfico de drogas e a milícia em si, pelo hospedagem que eles cobram, pela suposta segurança que dará à população. Então eles vão se organizando e se mantêm ali durante todo o tempo. E essa guerra tão extensa que os Estados Unidos eles não conseguem organizar de fato o Afeganistão, nem mesmo tentando organizar o exército afegão, as forças afegãs democráticas, mas a corrupção mina. A corrupção mina essa tentativa e esses gastos não são mais necessários aos olhos americanos. Então, essa retirada das tropas é porque eles não veem o final do túnel, não veem
um final feliz para eles e começam a retirar as suas forças armadas de lá e todo o seu investimento milionário. E esse Talibã que estava lá, esperando o momento, começa a ascender novamente e tomar de conta de tudo o que se chama de Afeganistão. Eles já estavam nas margens, eles estavam no interior, eles tomaram de conta dos pontos que eles não tinham acesso, que eles não conseguiam ou apenas não tentavam para evitar conflitos maiores com os americanos. E nesse sentido, o Talibã se fortalece e toma Cabul, a última resistência, ascendendo novamente ao poder e tomando de conta do Afeganistão, que nos remete àquelas imagens que vemos todos os dias nos jornais e noticiários, de uma população assustada pela milícia extremista, pelas mulheres com medo de todas as atrocidades que viveram no passado reviverem novamente com esse grupo no poder.